Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Há um ano, as pessoas têm ouvido bastante sobre pandemia devido ao novo coronavírus que causa a Covid-19. No entanto, um outro tema menos falado, mas que merece a mesma importância, é chamado de endemia. Em poucas palavras, endemias são doenças infecciosas que ocorrem habitualmente e com incidência significativa. A principal diferença entre as duas é que a endemia se manifesta regionalmente, mas de forma contínua, e a pandemia se alastra e atinge o maior número de comunidades que puder. No combate a essas mazelas, os médicos e cientistas ficam sob a luz dos holofotes merecidamente. No entanto, um profissional de extrema importância ganha menos visibilidade, o agente de zoonoses. Com isso fica a pergunta: diante das doenças que surgem a todo instante, como estaríamos sem o agente de zoonoses? Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Sakaguchi, psicanalista e coordenador da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Ó e Brasilândia. Nosso convidado de hoje é o Werner Santos Garcia, médico veterinário e diretor de Vigilância e Zoonoses do município de São Paulo. Começa agora mais um Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E aí, Douglas? Como tem passado? Estamos sobrevivendo, né? Já é grande passo já. É isso aí. E você, Werner, tudo bem? Olá, tudo bem a todos? Como o Douglas disse, sobrevivendo, porque estamos num período que não tá fácil, não. Nem me fala. Seja bem-vindo aqui no Saúde Mais Cast. Vamos começar falando sobre essa abertura, né? A gente fala rapidamente sobre endemia e pandemia e eu queria que você esclarecesse pra gente as diferenças entre as duas com mais detalhes, pode ser? Sim, claro. Pandemia é uma doença que ocorre no âmbito global, onde atinge praticamente o mundo todo. Nesse caso, como o coronavírus fez nesse início deste século. Né? As endemias são doenças que são de caráter zoonóticos ou zoonoses. O que são zoonoses? Né? Zoonoses são doenças transmitidas dos animais para o ser humano e vice-versa. Tá? E tem também doenças que têm origem vetorial, por exemplo, como a dengue. Então, precisa de um vetor para estar transmitindo a doença, no caso o Aedes aegypti. No caso, o Aedes aegypti. Essas epidemias, elas ocorrem de formas sazonais, tem certos períodos específicos. Já a pandemia não, é uma coisa nova que aconteceu, né? Então, até você criar todo um conhecimento sobre essa doença, vai um tempo para eles terem esse controle, aí depois, provavelmente, ela deve ser epidêmica. Tá? E vai ter alguns períodos, por exemplo. No caso, a pandemia cai um degrau. Sim, quando está controlado, esse termo pandemia já não existe. Então você já pode ter esses status epidêmico. Então vai ter, por exemplo, alguns países provavelmente vão conseguir controlar, até mesmo por isolamento, ou são países que são ilhas e tal. E tem países que eles têm uma estrutura de saúde um pouco melhor, e eles conseguem fazer esse controle. Tem países, que a gente vai ainda ver no futuro, como países da linha do Equador, tá? Esses países mais tropicais. Provavelmente ainda essa doença vai persistir e a gente vai ter que estar tendo um combate a essa doença de tempos em tempos. Então vamos ter picos epidêmicos da doença. Então ela vai ter de tempos em tempos. Então é como se a pandemia fosse um monstro gigante e depois ele diminuísse, é isso? Isso, é como se fosse aquele bicho-papão gigante lá. Que como se fosse não, né? Ela é, né? Ela é, né? Ela é que está causando esse fervor todo. Aí depois a gente vai diminuindo só para um bichinho mais leve, uma coisinha mais tranquila. Entendi. Foi o exemplo que você deu da dengue, assim, Décio. Eu fiquei pensando assim, Werner, agora nesse período também, não é? Do verão e tal, que o negócio estrala também. Então, associado com isso, como é que vocês estão pensando isso, assim, né? Como é que tá esse negócio, cara? É assim, até uma coisa para passar para todo mundo que tá ouvindo, todas essas doenças de origem que tem um vetor, pode ser um mosquito, pode ser um carrapato, por exemplo, tá? Até mesmo uma mosca, uma outra espécie de mosquito. A maior ocorrência dessas espécies é na primavera e verão. Por quê? Porque são períodos que eles mais se reproduzem. Então é o período que nós da vigilância ambiental, nós técnicos e também os agentes de endemias, que a gente foca maior as nossas ações, porque é o maior período de multiplicação do vetor. E a gente deixa o outono e o inverno para fazer mais ações de prevenção, para evitar que tenha um aumento nesse período. Tá. Então, mas agora é um momento onde a gente está centrando todas as ações também, mesmo com a pandemia. A gente fez notas, né, de como o agente de endemias também se proteger. E agora também até falar que é bacana, que foi uma conquista também. Eles também já foram imunizados com a primeira dose também, então eles também estão mais seguros também agora. Caramba. Ô, Werner, a cidade de São Paulo ela tem quantos agentes de zoonose? Cerca de 2.000. 2.000?
2.000. Para 12 milhões de habitantes. 2.000 para 12 milhões de habitantes, distribuído em 28 unidades de vigilância, mais o Centro de Controle de Zoonoses. Você acabou de falar aí, né, que depende do período do ano, tem uma estratégia diferente e tal, mas o que ele faz no dia a dia, basicamente? Só para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte. Eles fazem inúmeras atividades, isso eu também quero passar para todo mundo que está ouvindo, eles fazem muitas atividades. Não é só o combate ao mosquito, claro, que é o nosso carro-chefe. Tá? Então, cada unidade de vigilância tem o seu número de agentes de endemias, geralmente eles deixam de 50% a 60% desses agentes voltados para o combate do Aedes, tá? Com as nossas atividades. Visita o domicílio do munícipe, a gente faz umas visitas em escolas, faz visitas também em prédios públicos, atividades em córregos, rios, também que eles fazem todas essas atividades. E também as aplicações dos inseticidas, eles fazem no combate a dengue. E tem também as outras atividades que eles fazem também, que é o combate do escorpião, combate do carrapato. Eles fazem também denúncias, por exemplo, chega muita denúncia via 156, até mesmo de maus tratos de animais, eles também fazem. Eles fazem também hoje, ajudam também a gente tem um programa chamado Vigiágua, que é a coleta de água, eles também ajudam nessa coleta. Ou seja, eles são muito úteis para a gente e são primordiais também no controle dessas doenças, né, dessas epidemias aqui no município de São Paulo. Eles ajudam a nos dar um norte como técnicos, né, eles são os nossos olhos no território. Exato. Eles são nossos olhos no território para ver o que está acontecendo. A partir do que eles trazem, vocês conseguem montar mais estratégias? Mais estratégias. Eu já fui um coordenador de SUVs, né, de UVs, né? E eles chegavam para mim e falavam assim, Werner, eu tô com um problema na área X. Então a gente já, com a minha equipe, ou veterinário, com a minha equipe de biólogos, a gente já montava estratégia. Então eles são os nossos olhos no território. E é isso que encanta, né, cara? Porque é isso, o SUS é isso, né, Werner? A gente tem que estar no território. É a partir do que o território vai me demonstrar que eu vou guiar minhas ações. Isso. Eu acho que esse deslocamento é interessante, porque não adianta eu vir com a minha caixa de ferramenta da minha formação e tentar embutir ali. É o território que vai me dizer assim, olha, veja qual ferramenta cabe aqui. E eu acho que é isso que ele está dizendo assim. E o cara que vai me dizer, olha, o que está acontecendo aí, são esses agentes zoonoses, cara. Então, ou seja, eles são essenciais. Eu vou citar um agente de endemias nominal que trabalhou comigo, tá? O seu José Alves Vieira, tá? Chama Zinho. Tá popularmente conhecido Zinho. Zinho lá na SUVs São Miguel. Tá? Que foi a SUVs no qual eu fui supervisor. Ele hoje, eu falo que ele é uma das referências em tratativa com pessoas que sofrem, que tem a síndrome de Diógenes, né? O acumulador. Tá? Então ele é um agente de endemias, ele consegue fazer com que a pessoa... Ele consegue acolher a pessoa de uma tal forma que a pessoa, tudo que ele pede, a pessoa faz. Então, é muito bacana esse trabalho. Então, ele consegue fazer os desfazimentos, ele consegue trazer que a família se envolva no processo. Entendi. E consegue retirar o material inservível da casa da pessoa. Aí você fala, mas que material o quê? Desculpa. Como que dá o nome? Inservível, objetos. Ah, sim, tá? sim. Mas o que isso tem a ver com as zoonoses? Tudo. Imagina uma casa cheia de objetos, que vai acumular água parada, excesso de rato, excesso de mosquito. Sim. Então, isso, por vezes, um foco de dengue pode ser por causa dessa casa. Então, eu queria até... Cito esse agente de endemia azulzinho, lá de São Miguel, porque ele consegue fazer esse trabalho. É muito bacana. E eu sei que no território, claro, eu não conheço todos, mas cada SUVs tem o seu Zinho, tem o seu João, tem o seu Márcio, a Márcia, que faz uma atividade diferenciada. Então, cada um tem uma habilidade diferente. Cada um tem uma habilidade diferente. E é isso, cara. A gente fala muito em projeto terapêutico singular, né? Na singularidade da potência do sujeito quando é usuário. Sim. Mas isso cabe nas equipes. Porque, assim, pessoas em situação de acumulação é um caso dificílimo, cara, para se acompanhar, para se cuidar. Tem os comitês regionais, né, que estão envolvidos, as SUVs, as prefeituras regionais. E são casos muito difíceis de entrada, de manejo. E aí é isso, vem o cara do suposto saber, que estudou e às vezes não consegue o contato humano, o contato de sujeito a sujeito que o Zinho consegue, por exemplo. E outra coisa que é bacana, por exemplo, que esses agentes conseguem, no caso o agente de endemias, muito acesso em comunidade. Tá? Porque por vezes a gente precisa fazer um trabalho diferenciado em alguma determinada comunidade e a gente sabe os problemas sociais que tem. Sim. Mas assim, nós da saúde temos que fazer a nossa parte para protegê-los também. Então muitos desses agentes também, eles conseguem nos dar esse acesso com a comunidade, com os conselhos gestores, com o pessoal, com as lideranças de bairro. Então também é importante que por vezes a gente precisa fazer uma... Porque assim, cada território aqui em São Paulo tem uma especificidade, né? Cada território é diferente. Pinheiros é uma coisa,
M-Boi é outra. Brasilândia Santana é uma outra. coisa, Brasilândia é outra. Sim, sim, e sim. tem Paulista de um jeito, a Penha é de outro. São Paulo não tem uma realidade. Não tem. Tem um não monte. Tem, né? não tem. Você vai da Somália à Suíça em 2, 3 quilômetros. É uma coisa muito louca, São Paulo. E com isso, então, cada território, então, eles têm o seu manejo, têm a sua forma de conversar, que isso... Eu, nessas andanças agora, tendo a oportunidade de conhecer a cidade como um todo, porque antes eu era específico de um território. Então você vê como cada um lida, e isso cada vez mais nos dá força e mostra o quanto a rede é importante, como um todo. A rede é demais, é fantástica. E você acha... Desculpa, pode falar. Não, e eu acho que é esse o funcionamento da máquina. Uma que o território vai trazer, o que eu falei anteriormente. Né? E outra coisa que é disso, assim, desse deslocamento dos sujeitos a partir disso, assim. Entendeu? O território vai gritar das necessidades dele, a gente vai olhar para aquilo e vai conseguir colocar isso. E às vezes a gente vê a máquina funcionando e direciona para algumas pessoas, tipo médicos, tipo que já são dados como que é os que cuidam, e às vezes a gente esquece que para o funcionamento da máquina tem muitas peças ali dentro. Sim. E que sem essa peça que por vezes não tem essa visibilidade e essa notoriedade, a máquina quebra, cara. Porque são os olhos no território, porque são eles que vão dar o início de tudo. Sim. E eles que vão nos fomentar para poder pensar em algo. Sim, e eu acho que às vezes a gente só se dá conta quando surge alguma coisa. Eu lembrei agora, não sei se tem a ver, mas há um tempo atrás ficou passando muito na mídia a questão dos mosquitos no Rio, né? Ah, tô com mosquito, muito mosquito. Aí vem para essa barra, aí fecha o olhar. Mas a partir que surge uma coisa. Enquanto o negócio está meio que, entre aspas, está controlado, a máquina funcionando, parece que é invisível. Exato, eu ia entrar nisso aí. Eu primeiro queria saber se a sociedade tem dado valor devido para os agentes de zoonose. Tem? Não, porque... Quando hoje no município a recusa é de 30% em média do agente para fazer o trabalho dele, então mostra que não reconhece a importância. Tá. Então, até já se tem em outros lugares, então a importância, né, dessa corresponsabilidade também do próprio munícipe de estar recebendo eles. Sim. Sabe? Sim, claro, eles têm que estar identificados. E eles estão sempre. Eles estão sempre identificados e para deixar eles fazer o trabalho deles. Porque, gente, às vezes uma palavra já é o suficiente, às vezes não é uma ação mecânica, às vezes é uma palavra, uma orientação, que já consegue fazer a diferença, entendeu? Então eles estão orientados a isso. Então precisa mesmo até está sendo legal esse tema para a gente divulgar mesmo o trabalho desse profissional, que por vezes ele está lá escondidinho. Sim. Faz muita coisa. Por exemplo, só vou citar, ano passado, juntando todas as unidades de vigilância, eles fizeram mais de 3 milhões de atividades. Coisa... Nossa. Desculpa o termo, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Lógico então, eles fazem. Então, a gente precisa mesmo mostrar e dar o valor que eles merecem. Sim. E como fazer a leitura dessa recusa, assim? O que você infere aí, cara? Por que você acha que essa recusa é tão alta, assim, né? O que a gente pode tirar disso? São alguns fatores. Nas áreas periféricas, são muito bairros dormitórios. Tá. Então, às vezes, o horário que eles estão, vão, tá. a pessoa não está, porque está trabalhando. E agora, por causa da pandemia também, o pessoal também recusa com receio. Sim. Esse dá para entender, né? Esse dá para entender. Isso hoje a gente entende. Mas assim, ele já conseguindo, pelo menos, mesmo com distanciamento, ele já conseguindo orientar a pessoa, pelo menos, toma cuidado com a água parada, tá? Então já ajuda também. Tá? Mas são os fatores que mais elevam esse nível mesmo é a questão de principalmente nas áreas mais afastadas, né? Então muitas pessoas saem muito cedo para vir trabalhar nas áreas mais centrais e as casas ficam fechadas. Sim. E você falou que a sociedade não dá o valor devido para o agente de zoonose. Você acha que essa falta de valor é porque o serviço está sendo bem realizado? Né? Eu acho que quando você controla a endemia, automaticamente você... tá tudo normal, estamos vivendo bem, mas a galera nem sabe por que está controlada, que é por causa do serviço desses caras. Mas também falta também, claro, eles trabalham, eles fazem esse trabalho, mas falta também, eu acho que agora, nesse último, quando eu vim para as zoonoses em final de 19, agora a gente começou a divulgar mais também. Eu acho que precisava a gente divulgar mais. A sociedade também precisa saber o que está acontecendo. Porque não adianta só eles trabalharem. Uma crise que a gente consegue, que nem você falou do Pinheiros. Foi uma crise de 2 meses que a gente já controlou o Pinheiros lá. O Pinheiros a gente fez uma força-tarefa lá. Sim, eu lembro.
A gente controlou. Teve um dia lá que eu peguei todas as unidades de vigilância da cidade. Falei, vamos ajudar a gente lá no Pinheiros. Foi todo mundo para ajudar. Foi mais de 30, foi lindo de ver. 30 carros, o pessoal saindo lá do lado do Butantã, do lado de Pinheiros, fechou. Nossa, isso é bonito foi, mesmo. desculpa o termo, foi muito louco. Muito louco, gente, foi muito louco. Entendeu? Deu um puto orgulho de você ver que a rede funciona. É isso. Entendeu? Então falta a gente também como... Aí eu faço a meia-culpa também como gestor, que a gente precisa também divulgar mais também o trabalho deles. Entendi. Tá? Claro, também tem coisas que a gente tem que ajustar, não é nunca é um mar de rosas, mas também... Mas falta um pouco da divulgação nossa também, entendeu? Com eles. E eu não sei se é muita viagem aqui, ó. Vou dividir com vocês verem o que vocês acham. A gente falou da realidade da cidade, né? Sim. São realidades distintas, tem realidades. E aí, quando a gente estava falando do acumulador, ele falou assim, mas tem a singularidade daquele sujeito, mas põe a saúde pública em risco, porque ali pode dar algumas coisas, pode dar dengue, porque daí não é só se o sujeito acumula na casa dele ou não, né? A questão é, o acúmulo na casa dele pode provocar uma coisa de dengue na região. E aí, cara, eu tô pensando aqui assim, nessa questão da realidade é uma coisa que é cara, subjetiva e acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, assim, porque, de fato, realidade, o que é isso de verdade, né? Assim, tudo bem, Nietzsche tem um texto sobre isso, mas é assim, se a gente depois aqui perguntar como é que foi a gravação desse programa, cada um vai falar uma coisa, e qual que é a realidade? Qual que é a verdade? Existe essa verdade? Só que aí eu fico pensando, então percebe a delicadeza disso? Porque é isso, o cara, na minha casa eu faço o que eu quero. Opa, mais ou menos, porque daí tem um problema de saúde pública aqui. E como que eu entro na casa do cara, como é que eu faço? Entende essas minúcias dessa coisa que parece assim, não, mas o cara tá colocando em risco. Sim, mas eu tenho, né? Então isso tudo vai entrando no cotidiano de trabalho desses caras, que não é tão simples assim. Percebe a complexidade e as minúcias embutidas nessa ação aí, cara? Sim, sim. Tanto que assim, nós estamos num momento de remodelar até esse trabalho, porque assim, faz quase 20 anos que eles fazem esse trabalho também. Porque assim, a dengue voltou, vou falando da dengue, ela voltou para o município de São Paulo em 1999. Ficou quase 20 anos sem ter dengue aqui no município. Então, com isso foi criada toda essa estrutura que persiste até hoje. Só que a gente vê também que já até a própria população e até os próprios agentes, eles também já estão um pouco já injuriados com esse tipo de saúde. Porque eu só faço isso, só faço aquilo. Então, nós também, da gestão, também estamos pensando em um novo modelo, porque as coisas também vão evoluindo, que nem aqui. Nós estamos aqui nesse estúdio, há 10 anos atrás era totalmente diferente. A estrutura que vocês tinham para estar gravando um programa desse era outra. E não é diferente com eles. Então era um modelo que ainda persiste e nós agora vamos montar uma estratégia nova. Uma estratégia nova, estamos em busca de uma estratégia nova, em busca de tecnologias. Sempre a gente vai atrás de tecnologia sem dano ao meio ambiente. Então a gente está indo atrás para colocar eles em um outro momento, né? Aproveitar a expertise desses agentes numa nova condição, do jeito que as coisas estão evoluindo. Para a gente já encaminhar para os finalmente aqui, de que forma você, como coordenador de vigilância e zoonoses, acha que a população pode ajudar o agente de zoonoses? Existe um mantra quando a gente fala em animais sinantrópicos. O que são os animais sinantrópicos? São animais que vivem com a gente sem a nossa vontade, um termo mais tranquilo assim. Ou seja, você não quer que uma pomba fique com você, você não quer que um morcego vive com você não quer que um rato vive com você. Puta, não é. Então, Ninguém quer. Eu gosto, meu, puta. Eu tô bem de eu boa gosto desses aí, bichos, viu, eu vou falar, puta. Eu tenho uma tatuagem de carrapato, então eu gosto. Nossa, eu tô de boaça. Então, quando eu falo dos animais sinantrópicos, esses animais que vivem com a gente sem a nossa vontade, então a gente não quer ter um rato, um morcego, uma pomba, uma pulga em casa vivendo com a gente. Então existe um mantra que a gente, até mesmo nas faculdades de biologia veterinária, que a gente ensina os agentes, que é evitar os 4 As. O que são esses 4 As? Água é o mais difícil de você tirar, porque água a gente precisa para viver, então é difícil. Acesso, abrigo e alimento. O munícipe, por exemplo, uma casa com chapiscada, então se ele conseguir manter lisa, sem buraco, aí já não vai ser um acesso e um abrigo para um carrapato, para um escorpião, para um lugar para um mosquito depositar ovo, não vai ser um acesso para um abrigo para um rato cavucar e formar ninho. Então, alimento, principalmente na questão do lixo. Se você deixar seu lixo muito bem embalado, se você deixar seu lixo muito bem estocado, esses animais não vão abrir um acesso para alimento, por exemplo, principalmente barata que atrai escorpião. Então, é uma cadeia. Eles não acham o alimento fácil. Não acham o alimento fácil. Então, se você conseguir, o munícipe conseguindo a população trabalhar com sintonia esses 4 As, a diminuição desses animais é
é gradual, você já vê uma melhora significativa. Perfeito. Douglas, para os finalmente. Eu acho que é legal do papo da gente dar visibilidade, entender um pouco o funcionamento da máquina. Eu acho que essas coisas que às vezes passa desapercebido das minúcias do trabalho, sabe? Das dificuldades, sim, cara. Sim. Foi interessante, assim. Só quando ele começou a citar esses animais aí agora que ficou meio tenso. Aparece coceira em todo lugar, não é? Coceira, você começa a se deslocar na cadeira costas. Mas foi de bom. Agradecer, cara, porque é isso, assim. Tem um preparo, né, para eles virarem agentes de zoonose? Tem, assim. Como que é? Tem. Quando eles são todos concursados, né? Sim. Depois que eles entram do concurso, claro, tem um treinamento com a gente, eles fazem... Legal. Eles são totalmente treinados e aptos... Para lidar com cada tipo de... A gente pode falar praga? Não, né? Não, um animal sinantrópico. Animal sinantrópico, isso. Não deixa de ser uma praga. Pode ser uma praga, entendeu? Entendi. Carrapato grudando em você é uma praga. É uma praga, velho. Olha, eu falo que tô indo pro finalmente, já engato outra pergunta. E vai assim, é isso aí que a conversa boa, se deixar a gente vai embora. Werner, agradecemos muito a sua presença aqui no Saúde Mais Cast. Espero que esse bate-papo aqui que a gente teve, né, Douglas, chegue ao maior número de pessoas possível. Isso. Para que essas pessoas tenham a consciência da importância de um agente de zoonoses, a importância de um gari, a gente falava antes de gravar, né, Douglas? A importância dessas profissões que são meio que invisíveis na sociedade, mas que sem eles, onde a gente estaria, né? Fica até essa última pergunta, que é a primeira. Como estaria a cidade de São Paulo sem os agentes de zoonose? Eu vou responder essa pergunta com um dado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em países subdesenvolvidos, 60% da incidência das doenças ou são zoonoses ou são doenças de origem vetorial, que é envolvida com o trabalho desses agentes. Aqui no município de São Paulo não é diferente. Se com eles ainda tem alguma coisa e a gente está batalhando, imagina sem eles. Esse número poderia ser muito pior. Muito pior. Eu até aqui quero aproveitar o espaço para mandar um abraço para todos eles. Bacana. E que são pessoas que a gente vai conhecendo, que eu já citei algumas pessoas, são pessoas muito bacanas e que fazem um trabalho bem diferenciado mesmo. Perfeito. Obrigado, Werner. Nada, obrigado pelo espaço, parabéns pela essa iniciativa que é muito, muito bacana mesmo. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Valeu, Douglas. Valeu. Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido.